E aí, tudo bem? Eu sou o Jordan e hoje eu vou falar sobre o assunto mais falado do momento. Você deve estar ouvindo seu vizinho falar, seus familiares falarem, os telejornais, Instagram, Facebook, tudo hoje é o tal do coronavírus. Então fica ligadinho que no vídeo de hoje eu vou te explicar exatamente o que é o coronavírus, de onde ele surgiu, como ele se transforma, o que ele faz no nosso organismo e também os cuidados de alimentação e que a gente tem que ter para aumentar nossa imunidade e não sofrer com os problemas que o coronavírus causa, tá bom? Então bora pro vídeo. Tudo começou no final de 2019, em dezembro de 2019, quando houve um surto de pneumonia na cidade chinesa de Wuhan. Um número grande de pessoas tiveram sintomas graves de pneumonia de uma hora para outra, um surto muito grande e sem grandes explicações. Rapidamente o governo chinês começou a investigar e tentar entender por que um surto de pneumonia aconteceu exatamente no mesmo lugar, num epicentro só. Os casos foram aumentando, as pessoas foram cada vez sendo diagnosticadas mais e mais pessoas com esse problema e, para ser mais exato, no dia 1º de janeiro de 2020, o governo chinês descobriu que esse fato ocorreu o epicentro começou, a contaminação aconteceu dentro de uma feira de frutos do mar dessa cidade de Wuhan. Só que essa feira de frutos do mar não vendiam só frutos do mar. O que eles vendiam lá? Carne de camelo, carne de lobo, carne de cobra, carne de cachorro, carne de dragão, carne de sapo, carne de morcego, entre outros animais, carne de escorpião, que eu nem vou falar todos aqui porque é realmente muito nojento. Além de vender esses tipos de carnes, esses animais, muitos deles eram vendidos ainda vivos e as condições sanitárias eram realmente muito precárias. Eles eram, tem imagens na internet, você pode pesquisar aí, Feira de Frutos do Mar da cidade de Wuhan, você consegue ver que os animais eram tratados de forma muito suja, eles eram armazenados em lugares horríveis e aí a contaminação não só do coronavírus, mas de outros hospedeiros eram muito grandes, ou seja, o poder de contaminação das pessoas consumindo esses animais era muito grande devido às baixas, ou na verdade nenhuma situação de vigilância sanitária e bons modos de armazenamento e cuidados com carne de animais. Até hoje não se sabe exatamente qual foi o animal que contaminou a pessoa, qual foi o tipo de carne exatamente que era portadora do coronavírus. O que se imagina é que provavelmente era de carne de lobo, carne de morcego ou carne de sapo, mas também não é descartada a possibilidade dessa contaminação ter vinda de carne de coelho ou até mesmo carne de frango, que é uma coisa que a gente consome normalmente, mas muito provavelmente foi vinda de carne de lobo, carne de morcego ou carne de sapo, animais que vivem em florestas e têm contato com outros tipos de animais. E antes que você pense que isso é uma arma biológica que alguém criou para disseminar o caos e acabar com o mundo, a gente precisa entender que biologicamente os vírus eles usam animais como hospedeiros, sem causar danos a esses animais. Ou seja, o morcego ou o lobo, no caso, muito provavelmente tinha esse hospedeiro, mas ele não transmitia para o animal não sofria as consequências nem os danos desse vírus. Ele usava como hospedeiro, mas ele só se manifestava em seres humanos. Agora que você já sabe de onde veio, já sabe por que esse coronavírus apareceu, vamos para a palavra e para o vírus em si. O que é coronavírus? Coronavírus, ele tem esse nome porque ele é derivado da palavra coroa, em italiano e espanhol. Muito por quê? Porque o vírus ele tem um formato e ele parece uma coroa, e é por isso que é dado esse nome. Uma coisa importante dizer que coronavírus é um vírus altamente mutável. Ou seja, esse vírus que está causando esse problema global não é o coronavírus em si, ele é apenas uma mutação derivada do coronavírus. Por exemplo, o vírus da gripe é um coronavírus. Além do vírus da gripe e do vírus do Covid-19 que a gente está acostumado agora, existem outras mutações. E é por isso que a gente costuma tomar aquela vacina antigripe, para que a gente não sofra as mutações do vírus da gripe. Muito provavelmente quando você sente aquela tosse, sente a garganta arranhar ou está espirrando, você está sob efeito de algum coronavírus. Só que não é o Covid-19 que a gente está acostumado a ver por aí, tá? Então aprenda uma coisa, coronavírus sempre existiu. Outras gripes, até aquele resfriado que você costuma ter, ele é coronavírus. Só que cada um deles tem um nome diferente. E agora eu vou falar sobre esse vírus específico. Qual é o nome dele? O nome dele nada mais é do que 2019 nCoV. O que isso quer dizer? 2019 é o ano que ele foi descoberto, ou seja, ano passado. N vem de new, ou seja, novo, e COVID vem de coronavírus, ou seja, o nome dele é 2009 novo
coronavírus. Isso não são muito criativos para criar nome de vírus, não. Mas basicamente é isso. O Covid-19, ele nada mais é do que uma mutação dos coronavírus que existem por aí. O grande malefício do coronavírus não é a sua fatalidade, o seu grau de fatalidade, de mortalidade. O grande problema do coronavírus é o seu crescimento exponencial. É isso que faz que o vírus cause tantos problemas. Muita gente fica preocupada, mas eu tenho 60 anos, eu tenho 40 anos, eu tenho 20 anos. Já teve um caso, inclusive eu conheço a pessoa que veio a falecer com apenas 26 anos e nenhum problema de saúde, mas esse é apenas um caso muito peculiar do que realmente o vírus tem capacidade de mortalidade. O grande problema é que como ele tem uma facilidade de contágio, de contaminação, ele pode causar um surto de pessoas que precisem ir ao hospital. E aí a gente não tem leito suficiente para poder tratar não só as pessoas de Covid-19, como as pessoas que têm problemas naturais, como acidente de moto, acidente de carro, câncer, problema de... qualquer outro problema de saúde em si. Se você tem um seu leito muito cheio de pessoas, você não consegue atender a outra demanda da sociedade. Então o maior problema do Covid-19 é a quantidade, a rápida facilidade que ele tem de contágio e levar pessoas ao hospital, mesmo que muitas delas não com problemas sérios de respiração, mas que precisam de cuidados médicos para que não evoluam para um caso grave de pneumonia. Agora que você já sabe tudo sobre coronavírus, já sabe exatamente como ele é, de onde veio, o que ele faz, eu vou te dizer agora os cuidados nutricionais para que você não sofra com os problemas que ele traz para a nossa saúde. O mais importante é que você saiba que você precisa manter a sua imunidade alta. A imunidade tem que estar sempre alta para que você não corra o risco de ser não só infectado você pode ser, mas que ele não se desenvolva. O coronavírus, ele só se desenvolve em pessoas com imunidade baixa ou com problemas respiratórios, que também ocasiona a nossa imunidade baixa. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer para você vai totalmente contra o que eu sempre digo. Quem me acompanha no Instagram, e se você ainda não me acompanha, primeiro link da descrição, Jordan William, meu perfil no Instagram, lá eu troco muita ideia, tiro dúvida, bato papo, faço live, então segue lá no Instagram para ter muito conteúdo também sobre nutrição, sobre dieta, mas vamos lá. O que eu sempre digo no Instagram é, se você quer perder peso, você precisa estar em déficit calórico, ou seja, consumir menos calorias do que você gasta para que você consiga de fato perder peso, perder gordura. Só que nesse momento eu quero deixar uma coisa muito clara, não faça déficit calórico. Não é o momento de você começar a ter uma restrição alimentar para perder peso. E por que isso, Jordan? Porque estar em déficit calórico, ele atinge diretamente a nossa imunidade, ele diminui a nossa imunidade. Ah, então quer dizer, Jordan, que se eu fizer déficit calórico, eu vou estar sempre doente? Não. No contexto geral, essa diminuição de imunidade não é nada grave, nada que você deva se preocupar, até porque você vai fazer um déficit calórico por um período e vai sempre procurar bons alimentos para poder não ter esse problema de imunidade. Mas nesse caso específico, nessa pandemia mundial onde o contágio é muito alto, qualquer possibilidade que você tiver de manter sua imunidade alta é importante. Então não faça déficit calórico. Esse é o ponto número 1 para você se proteger contra o coronavírus. Ponto número 2. Abuse dos legumes e verduras. Eu sempre falo aqui sobre os macronutrientes, proteína, gordura, carboidrato e a importância deles. Só que nesse momento é importante a gente falar também sobre a importância dos micronutrientes, as vitaminas e os minerais. São eles que compõem a nossa vitamina C, vitamina E, zinco, magnésio, cálcio, todos esses micronutrientes que são importantes para elevar a nossa imunidade alta. Então, abuse das frutas, abuse das verduras, abuse dos legumes, diversifique todos eles, consuma laranja, depois banana, depois maçã, depois brócolis, todos esses alimentos em diversificação para que você tenha cada micronutriente em sua quantidade exata para você não ter nenhum problema com a sua imunidade. Número 3, esse é muito importante, eu quero que você preste muita atenção nessa dica número 3. Eu tenho visto muito por aí no Facebook, no Instagram, no Google, até no YouTube, gente vendendo chá, shake, vários tipos de suplementos ou chás que vão curar o coronavírus. Gente, tenha muito cuidado com o que você toma por aí. Sempre procure a informação correta, vê a composição de cada alimento,
vê se a Anvisa está regulamentando. Por quê? Porque agora vai aparecer um monte de oportunista querendo ganhar dinheiro em cima do seu desespero, em cima da sua preocupação. Então, não existe chá milagroso, não existe nenhum shake, nada que seja o milagroso que vai te curar ou eliminar qualquer risco de você ter coronavírus. Tudo que eu estou dizendo aqui para você é que você faça no dia a dia, tome água com limão, tome glutamina, diversifique os micronutrientes, alimentos como verdura, legume e frutas, mas isso é um contexto geral, não existe nada especificamente que vá fazer você não ter nenhum sintoma de coronavírus. Você não fazer déficit calórico, você evitar treinar pesado, tudo isso é para você não diminuir a sua imunidade, mas nada disso garante que você não vai ter nenhum problema. Se eu falar que você fazendo uma coisa vai ter resultado, eu estarei sendo mentiroso, eu vou estar tentando te enganar. Então, se você vê alguém te vendendo alguma fórmula milagrosa, abre o olho porque ele está querendo passar a perna em você. Quarta dica. Não treine pesado. Se você é praticante de musculação, ama treinar ou fazer qualquer atividade, treino de HIIT ou jumping ou capoeira, muay thai, que seja, não treine pesado. O ato de treinar pesado faz com que a sua imunidade fique baixa também. Então, nesse momento, eu não considero você parar de fazer atividade física. Não aconselho isso. Mas faça atividade física de maneira moderada, só para manter a sua qualidade muscular, para manter suas funções cardiovasculares. Não se preocupe nesse momento com ganho de massa muscular ou hipertrofia, porque não é esse momento. Se você está gostando dessas dicas, por favor, não deixe de dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e mostrar esse vídeo para o maior número de pessoas, para aquela galera que está desesperada sobre o coronavírus, que não sabe nada e nem como se proteger. Vai ser muito bom espalhar essa informação para as pessoas e você curtir o vídeo mostra que eu estou no caminho certo e que esse conteúdo fez sentido para você. Se você tem alguma dúvida, se você quer deixar algum recadinho, a área de comentários está aqui para isso, deixa seu comentário. E se você ficou até agora, comenta assim: eu estou cuidando contra o coronavírus. Comenta aqui embaixo para eu saber que você ficou até o final do vídeo. Quinta e última dica que eu tenho para dar para você é a seguinte: se você tem condições de comprar um suplemento, compre um multivitamínico. Por quê, Jordan? Você acabou de falar que não existe suplemento milagroso, que nada funciona? Cara, não é bem assim. Eu não falei que nada funciona, mas falei que não existe suplemento milagroso. Por que eu tô falando pra você tomar se você tiver condições, comprar um multivitamínico? Porque o multivitamínico, ele tem o quê? Micronutrientes, ele é rico em micronutrientes. Muitas das vezes a gente não consegue se alimentar de todos os micronutrientes que estão disponíveis e que o nosso corpo precisa. Zinco, magnésio, cálcio, fósforo, vitamina A, vitamina C, vitamina B12, Para isso que existe o multivitamínico. Ele está ali para suprir as necessidades nutricionais de micronutrientes que a gente tem. Ele é fundamental para aumentar a nossa imunidade. Então, se você tem condições de comprar um multivitamínico, custa entre 50 e 80 reais, esse é o momento, não só para agora, mas para sempre. Sempre me perguntam qual é se você tivesse que escolher um suplemento indispensável para as pessoas. Eu sempre digo multivitamínico, porque ele é o mais difícil da gente conseguir suprir nutricionalmente com alimentos, porque a gente não consegue variar tantos alimentos assim no nosso dia a dia. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, tudo sobre coronavírus. Eu peço de verdade que se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, se você entendeu o que eu queria passar e começou a entender exatamente o que é o coronavírus, não deixe de compartilhar esse vídeo, mandar para todo mundo, se inscreve no canal e curte aqui. Se quiser mais conteúdos como esse, quiser participar da live que aparece toda semana lá no Instagram ou tirar sua própria dúvida, clica aqui no primeiro link da descrição, meu perfil no Instagram, ou só seguir lá, @eujordanwilly. Beleza? Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.